Queridos irmãos, irmãs, você que nos acompanha através das redes sociais, nós estamos vivendo esse tempo bonito na liturgia da igreja, o tempo da Quaresma. Iniciamos ele na quarta-feira de cinzas, né? E o tempo da Quaresma é chamado tempo favorável, o tempo oportuno para uma experiência mais profunda da nossa vida com o mistério do nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. É um tempo em que nós somos chamados, exortados, através das práticas, dos exercícios da Quaresma, o jejum, a esmola, a penitência, a caridade, tudo isso para que nós conformemos cada vez mais a nossa vida, segundo os mistérios de Deus. E no primeiro domingo sempre da Quaresma nos é apresentado esse texto do evangelista Mateus, onde nós vemos Jesus que é tentado pelo demônio. Tudo isso para nós é importante porque a nossa vida também, nós constantemente somos tentados. Todos os dias, né? A tentação ela nos rodeia, nos visita. A nossa natureza humana ferida pelo pecado, nós vimos na primeira leitura, né? Como que Adão e Eva se deixaram enganar, seduzir, né? Pelo demônio. Por isso essa inclinação, ela está enraizada em nós. Também nós sentimos dentro de nós o desejo, a vontade de fazer coisas que não agradam a Deus e também não agradam nem a nós. Então é uma inclinação natural também para o mal. É a tentação que nos provoca. O importante aqui é nós vermos a primeira leitura, nós vemos com que facilidade os primeiros pais, né, Adão e Eva, se deixaram seduzir e enganar. O demônio apresenta em forma de verdade aquilo que é mentira. Diz que não vai acontecer nada se eles desobedecerem a Deus, muito pelo contrário, né? É porque ele sabe que se vocês vejam como ele é astuto, né? Tanto é que a primeira diz que era o mais astuto, a serpente era o mais astuto de todos os animais. E com astúcia, com uma certa inteligência, né? Pergunta, começa a manter um diálogo, né? E aqui já vem o primeiro problema, né? Com o inimigo a gente não pode dialogar. Com o diabo a gente não pode dar espaço para ele. Nós vamos ver o paralelo no Evangelho. A cada tentativa que o demônio investe contra Jesus, Jesus cita o Pai. Manda que transforme a pedra em pão. Jesus não disse, mas aonde que está a farinha? Você trouxe a farinha aqui? Não. Jesus, o que Jesus disse? Não só de pão o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então já não dá ouvido para o tentador. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito lá que os anjos vão te proteger, vão te segurar pelas mãos, e não vai te acontecer nada. E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E mais uma vez, né, não contente, leva Jesus até o alto, um monte mais alto, mostra todas as riquezas, todo o poder, tudo aquilo que uma pessoa deseja, né? Honra, glória, poder, e mentindo, porque ele é o pai da mentira, né? Diz, tudo isso é meu, quando na verdade sabe que não é nada dele, tudo que existe é de Deus, né? Porque tudo que existe foi Deus que criou, não foi o diabo que criou. Aliás, o diabo é uma criatura de Deus, um anjo decaído, mas como é o pai da mentira, diz a Jesus, tudo é meu e eu te darei. A única coisa que você deve fazer é se ajoelhar diante de mim e me adorares.
E Jesus dá um grito e diz: sai, Satanás, afasta-te de mim. Então o diabo deixou Jesus e os anjos se aproximaram e serviram ao Senhor. Então aqui nesse paralelo, meus queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura, por que Adão e Eva não venceram o inimigo? Por que eles, o inimigo é o mesmo, tanto na primeira leitura, a serpente simbolizada no demônio, no Evangelho o demônio. Por que Jesus não se deixou seduzir? Por que ele não se deixou enganar? E por que Adão e Eva se deixaram iludir? Porque se deixaram iludir. Veja a primeira leitura, quando diz que a serpente fala: não, vocês podem comer, não vai acontecer nada. Na verdade, ele sabe que se vocês comerem, vocês se tornarão deuses. Quem não gostaria de ser Deus, né? Vocês conhecerão todos os mistérios da vida, saberão tudo. É por isso que ele falou, mentindo, né? Porque ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês se tornarão igual a ele. Está vendo a mentira, né? A tentação. Então, meus queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que Santo Agostinho, o padre já falou tantas vezes aqui, dizia que o diabo só faz em nós aquilo que a gente permite. Tem muitas pessoas que dizem: mas o diabo tem poder sobre mim. Não. Quem tem poder sobre nós é Deus. O diabo, ele pode te seduzir, te enganar, mas ele jamais vai te obrigar a fazer aquilo que você não quer. Então não é verdade quando diz: eu fiz porque o diabo... Não, você fez porque você permitiu. Então aqui vem a imagem de Santo Agostinho. Ele fazia um comparativo, dizia que o diabo é que nem um cão bravo que está amarrado. E o padre já fez até o exemplo, né? Se o cão bravo está amarrado, a única possibilidade dele me atacar e morder é se eu me aproximar dele. Se eu manter a distância, o máximo que ele vai fazer é me assustar, latir, mas se eu não permitir, mas se eu sair e ir até onde ele está, aí ele vai. Mas ele me mordeu por quê? Porque eu permiti, porque eu fui até ele. Se eu manter a distância, foi o que aconteceu com Eva e Adão. Começaram a dialogar, dizer: pois é verdade, né? Não vai acontecer nada. E foram alimentando aquela fantasia, aquele desejo. Viu que era prazeroso aos olhos, o fruto, agradável, né? Necessário para obter o conhecimento da vida e da morte, para conhecer todos os mistérios. Alimentou uma fantasia, se deixou seduzir, se deixou enganar e acabou pecando, e como consequência, né, que aqui vem o pecado original. Então, se a primeira leitura mostra como é fácil se deixar enganar, Jesus no Evangelho vai dizer que também é possível fazer o contrário. A cada tentação que o diabo investe, Jesus não foi uma, nem duas, nem três, várias vezes, Jesus citando a Escritura, citando Deus, o inimigo se afastou. Assim também é na nossa vida. Quantas vezes nós na televisão, né, ouvimos: fulano fez besteira, porque alimentou um sentimento de raiva, de vingança. Recentemente nós vimos aí, né, o caso daquele casal, né, o marido que matou os filhos, né, a esposa, e depois se matou. Todos os dias nós vemos, quando a gente tem alguma coisa, algum sentimento ruim dentro de nós, a gente vai alimentando, vai dando fantasia, vai dando asas, a gente vai consentindo. Aquele sentimento ruim, ele vai se fortalecendo, ele vai crescendo, e vai mostrando que não é tão ruim fazer aquilo que na verdade é ruim. Engana,
mostra a vantagem que parece que você vai ter e você não mede as consequências do ato que você vai fazer. Só pensa naquela vantagem momentânea, naquele prazer que vai durar minutos, mas depois vai comprometer a tua vida, de repente o teu casamento, é como uma traição. Aparentemente, ninguém vai ver, ninguém vai saber, trai o esposo ou a esposa, depois começa, não é assim que acontece em muitos casais? Aí vem a droga, não é, vou só fumar aqui, não vai dar nada, vou experimentar, fumo um cigarrinho aqui, um cigarrinho ali, quando vê, dali a pouco está viciado, está roubando, está matando para alimentar o vício, e tantas outras coisas, está vendo? É assim que o mal entra na nossa vida, são nas pequenas coisas, são pequenas coisas e que a gente as alimenta, vai fortalecendo, vai se enraizando dentro do coração e vai produzir frutos, mas não bons frutos. Por isso Jesus interrompe logo, não fica dialogando com o diabo, com o inimigo. Assim também, quando algum sentimento ruim vem na tua mente, e ele vem, o padre falou, o tempo da quaresma, né? O Papa também é interessante, que falou que nós temos que fazer também o jejum das palavras, cuidar aquilo que a gente diz, o jejum da língua, o jejum do ouvido, né? Por exemplo, se alguém vem falar mal de uma pessoa para você, em vez de você ser secretária do diabo, né? Porque diz que primeiro entra pelo ouvido, depois sai pela boca, você já logo, olha, sobre esse assunto não quero saber, não me interessa. Já tesoura. Ou de uma pessoa que você não gosta, em vez de você, faça o contrário, reze. Jesus não disse que nós devemos rezar pelos nossos, não foi ele que falou? Ele falou que nós devemos rezar pelos inimigos ou devemos atacar o inimigo? Me parece que ele falou que nós devemos rezar por aqueles que nós... Experimente fazer isso, troque a maldade pela oração e você vai ver que bem que faz na tua vida, no teu casamento, na tua família, a tua vida se transforma. Então são dessas coisas, isso que é quaresma, não é tanto... a questão, o padre até brincando fala que quaresma não é uma questão de gastronomia, né? Que tem muita gente, é porque eu não posso comer isso, porque eu não posso comer aquilo, que eu não posso beber isso, que eu não posso beber aquilo, como se quaresma fosse... O jejum e a penitência que nós fazemos é para educar o nosso coração, é para dominar nossos instintos, nossas paixões desregradas, é para nos ajudar a ser uma pessoa melhor. De que adiantaria a gente ir na missa, comungar, e todos os dias na missa 6 horas da manhã, ou rezar o terço 4 horas da madrugada, se depois de terminar o terço, eu lá fora eu continuo mesmo, falando mal de todo mundo, né? A primeira oportunidade que a gente tem, você fez o que lá? Rezou para quê? Rezou para quê? Está vendo? É disso que Jesus fala, é a mudança do coração, aquela expressão que Jesus disse, em vez de rasgar as vestes para os outros ver, por que você não experimenta rasgar o coração? Então Jesus estava dizendo que a mudança ela começa de dentro de nós, quando nós transformamos o nosso coração, quando nós conformamos o nosso coração ao coração dele, aí é que as mudanças vêm, é de dentro para fora. E é isso que nós somos chamados a fazer principalmente, não só agora, mas principalmente no tempo da quaresma. Evitar a fofoca, a intriga, tudo aquilo que vai manchar o nosso irmão, irmã, né? O Papa falou o jejum da língua, Papa Leão, né? Interessante. Que não só se preocupar com a questão dos alimentos, que também é importante, mas... não saia da tua palavra nada que vai denegrir o teu irmão, nenhuma palavra que vai ofender o teu irmão, porque ele é filho de Deus. De que adianta eu rezar, fazer novena, centena e caminhar daqui até Jerusalém de a pé,
ou até Aparecida, sei lá onde, mas se o coração não muda, é melhor ficar em casa. Nem gaste dinheiro e nem gaste joelho. Se o teu coração não muda, tem alguma coisa errada aí com as tuas novenas, dezenas, centenas, né? O padre já se esticou demais, mas é mais ou menos isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.